vivendo? Nós estamos vivendo um mundo atribulado, guerras, muitas coisas, e o senhor pode falar sobre isso. Qual o conselho, qual um recado que Na você dá para as verdade, pessoas? nós, atualmente, nós estamos vivendo o prelúdio do fim de um tempo. O mundo espiritual, ele é dividido em tempos, né? A existência do homem, desde Adão, os tempos são divididos, por exemplo, em dispensações, em dispensação. A Bíblia fala de 7 dispensações, 7. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do milênio. Então, já passados praticamente 6.000 anos, e está terminando a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, podemos dizer também dispensação da igreja. Então, nós estamos vivendo o fim desse tempo, assim como a geração de Adão viver o seu tempo. Alguém teve o privilégio de viver os tempos de Adão, os tempos de Noé, com os que sobreviveram ao dilúvio, os que deram continuidade à raça humana através dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé e as suas esposas, um total de 8 pessoas, e o mundo se reconstituiu de 8 pessoas. Então, houve alguém que teve o privilégio de viver aquele tempo, a geração de Noé, que passou. Aí depois vem as gerações, através da geração de Noé, o Senhor reconstituiu o mundo, e chegou a geração, a dispensação patriarcal dos tempos de Abraão, ao qual Deus fez promessa a Abraão que daria dele, nasceria um filho que era o herdeiro, e dele sairia muitas nações. No caso, Isaac, o filho da promessa, né? Sara se adiantou, ela se precipitou juntamente com Adão, aliás, com Abraão, e antes de receber o filho da promessa, que seria Isaac, então contraiu um filho através da concubina Agar. Então nasceu Ismael, que hoje é o pai dos ismaelitas, que hoje atualmente é os muçulmanos, é os povos árabes, né? Então isso passou. Aí chegou o tempo da dispensação da lei. A lei foi estabelecida por Deus logo após Deus tirar o povo do Egito, né? Levando para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Isso era uma promessa de Deus para dar continuidade ao seu povo. A nação de Israel estava nascendo ali a partir dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Agora Jacó é o pai das tribos. José está dentro do Egito, e houve aquela grande seca no Egito por 7 anos, e José, com muita sabedoria por providência de Deus, se torna governador. Ou seja, o que eu quero dizer? Houve um povo que viveu aquele tempo, e tudo isso passou. Privilégio para quem viveu o tempo de José, para quem foi governado por ele no Egito. Ele se tornou o 2º maior homem do Egito, só não estando maior do que Faraó. Então essas gerações passaram, e a geração, o que chamamos de dispensação da lei, ela vem até Cristo, até Cristo, né? A dispensação da lei termina no Calvário, e estabelece-se a dispensação da graça de Deus, que é a igreja. Jesus, quando estava aqui, apesar do mundo ter vivido muitas guerras, Israel viveu muitas guerras, o mundo viveu muitas guerras. Então Jesus, quando esteve aqui por cerca de 2.000 anos atrás, alguém perguntou: Senhor, que sinal tu nos dá para sabermos que está próximo do fim dos tempos? Que tempo era esse que o pessoal queria saber? Fim dessa dispensação, fim de uma geração, não é o mundo por completo. O mundo, na verdade, quando fala do fim do mundo, fala de um fim, de uma dispensação, de um período, de uma geração de pessoas que viveram um determinado tempo, né, que foi marcado pela história. Ou seja, perguntar que sinal teremos para saber o final dos tempos, do fim, ou seja, do fim das promessas
que o Senhor determinou as profecias, né? Aí Jesus disse: vede que aqui não ficará pedra, olhou para o templo e disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, e ele disse ao mesmo tempo que para nortear os tempos, para marcar os tempos, para sabermos que estava próximo do fim da dispensação, que chamam de dispensação da graça, que é ao mesmo tempo o período da existência da igreja na terra, Jesus disse: quando vocês ouvirem muitas coisas acontecerem, no caso, muitas situações como o pecado, a iniquidade se alastrando de forma terríveis, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas iriam se alargar, se multiplicar por todo mundo, pregando mentiras, pessoas pregando seus próprios interesses. Tudo isso vai se arrastando. Exatamente. Falsas religião, às vezes uma grande religião que as pessoas acham que ela é muito segura, mas não tem nada a ver com segurança, ela apenas é uma tradição religiosa, porque Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem é que é falso religioso, falso profeta, que Jesus disse que ia surgir muitos? São aqueles que pregam qualquer proximidade de Deus que não seja Jesus Cristo, o Senhor dessa proximidade. Jesus, ele é o elo. Jesus, ele é o elo, ele é quem religa. A religião quer dizer religarem. Jesus, ele religa o homem a Deus. E então Cristo ele disse... é o elo de ligação. É o elo de ligação, ele é a ponte. Né? Aí há quem diga que há outros muitos meios de se aproximar de Deus, e não. Jesus determina, João 14,6, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém meu Pai não ser por mim. Mas por outro lado, Senhor, que sinal tu nos dá para saber onde está próximo fim dos tempos? Jesus disse: quando vocês verem a proliferação de falsos mestres, falsos profetas, religiões, montando milhões de pessoas e tal, nós temos hoje o Islã, que não crê em Deus, que não crê em Cristo, que não tem Cristo como Senhor, o seu Senhor é Maomé, o seu livro não é a Bíblia, é o Alcorão. Aí vem o islamismo, Moisés é apenas de fato um profeta, Jesus para eles é apenas um profeta menor, nem de muita relevância, não é. Aí vem o espiritismo kardecista, pregando, trazendo a mensagem da reencarnação. Mas essa promessa já está há muito tempo. São essa. Eu estou dentro do ponto que Jesus disse que ia surgir muitos falsos mestres, você está entendendo? Aí vem o mormonismo, o outro evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro evangelho. Isso são os finais dos tempos? São sim, então são escrito. Cada sim. Jesus falou, João, eu estou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5, Jesus mesmo disse, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, esses sinais, eles das religiões, dos falsos mestres, já é um grande sinal do fim dos tempos. Por outro lado, eu estava falando, dando até nomes a algumas seitas religiosas que se proliferam, tem o budismo, tem o hinduísmo, são coisas religiões que o povo nem sabe, Seixonoe, aí vem o que? Vem acabei de falar, né? Mormonismo, o outro evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, no seu capítulo 1, versículo 6, ele diz: me admiro de tão depressa vocês quererem passar da graça de Cristo, de vocês quererem se afastar daquele que vos chamou por misericórdia, que é Deus que amou a nós de tal maneira, a humanidade de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo disse que se alguém trouxesse um outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo, que fosse considerado anátema, que quer dizer, em grego quer dizer amaldiçoado. Eu estou em Gálatas nesse momento 1, versículo 6, 7, 8 e 9, confira aí na sua Bíblia. Então isso são sinais dessa proliferação de muitas religiões e tal. Aí Jesus falou mais: quando vocês ouvirem, acautelai-vos, vai vir gente até dizendo que é o próprio Cristo, dizendo eu sou o Cristo. Isso é mentira, não acreditei isso. Jesus disse mais: vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque isso é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, essas guerras
nós já vamos passamos por duas grandes guerras mundiais. A primeira grande guerra mundial, por volta de 1935, entendeu? A 39, aí depois iniciou-se a Segunda Grande Guerra Mundial, que terminou por volta de 1948, né? Ela terminou em 48, mais ou menos. A outra foi em 35, foi em 1915, não estou lembrado exatamente. A primeira. Enfim, a segunda terminou por volta de 1948, né? Que logo em seguida, depois foi criado o Estado de Israel, porque a Segunda Grande Guerra foi um dos grandes motivos, era quererem eliminar o povo judeu, destruir, dizimar o povo israelita, que era chamado de sionistas, é também conhecido como sionista, né? Entre semitas, não, aí quando fala de semitismo, é as pessoas que se levantam contra os que vieram de Sião, contra os moradores os verdadeiros israelitas. E no caso, um dos picos da Segunda Guerra Mundial, liderada por Adolf Hitler, e também administrado e muito auxiliado por um médico nazista conhecido como o Anjo da Morte. O nome dele era quem? Lembra do nome dele? Era Joseph Mengele. Ele matou cerca de Joseph Mengele, ele matou cerca de 400 mil homens com suas experiências científicas loucas, que é uma situação terrível, aterrorizante. Um dos objetivos era eliminar Israel, que não conseguiram, porque Israel é uma nação de Deus. Ali, então, termina a Segunda Grande Guerra Mundial, então vem outras guerras, muitas outras guerras, dezenas e centenas de guerras. Jesus disse, quando nós ouvimos falar dessas proliferação de guerra, isso era sinal, advertência, que estaremos perto do fim de um tempo, que é essa geração que nós estamos vivendo, lá. Nós estamos nós somos uma nação, nós somos uma geração que nascemos no fim de um tempo. Ou seja, essas guerras aí... Nós já estamos dentro. Nós estamos dentro, né? Entendeu? Veja que em relação à eternidade, 1948 foi ontem, teve a Segunda Grande Guerra Mundial, tem várias outras guerras menores, a Israel com Síria e tal, a Guerra dos 6 Dias. Sem contar as guerras, tem o vulcão, tem o Titã, tem terremoto. Eu ainda estou aí, é porque eu estou só no ponto guerra. Você está entendendo? As guerras que houve, por exemplo, houve uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, né? Uma guerra rápida em que vários países ali do Oriente Médio que cerca Israel, eles estavam planejando mais uma vez destruir Israel. Israel muito pequeno, muito despreparado, mas é uma nação também advertida por Deus. Israel vai lá antes que a Síria, o Egito, a Cisjordânia, aqueles países ali que se levantaram, né, o Líbano, aqueles países árabes se reuniram para destruir Israel. Antes que eles atacassem, Israel foi lá e ceifou eles antes deles se levantarem, e foi dado por a vitória a Israel. Então, telefone chamando direto, estou aqui numa entrevista, já eu retorno a ligação. Então, é o seguinte, de lá para cá, rapaz, sinceramente, estou numa entrevista, mais uma vez aqui, estou ao ar, ao vivo, e não posso estar respondendo, porque não posso o pastor, interromper. O pastor está falando justamente conosco, uma coisa interessante. Tudo que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo, não é privilégio só do Brasil. Não. É um privilégio do mundo. Eu estou dizendo que exatamente que assim como aquela geração passada passaram por momentos difíceis, hoje, a geração de hoje, elas estão vivendo esse cumprimento de profecia, essas guerras, por exemplo. O Israel passou por dezenas de guerras, dezenas e centenas, Deus tem dado vitória a Israel. E agora, por último, né? Agora, no ano passado, por volta do ano passado, entre muitas outras que já houve, o Hamas, que é um grupo de terrorista, né, que atua na região do Oriente Médio, sustentado, mantido pelo Irã, né? O Irã sustenta o Hamas e o Hezbollah, sendo que o Hamas a sua sede principal ali na faixa de Gaza, né, na divisa, né, entre os palestinos e israelitas. Ali está o centro, quartel-general do Hamas, e o Hezbollah, que é outro exército mais poderoso ainda de rebeldes, que atuam dentro do Líbano,
são tão poderosos que o próprio governo do Líbano não tem poder contra eles, né? Mas eles atacaram Israel, matando cerca de quase 1.500 pessoas numa chacina por volta do início do ano de 2023, e aí Israel responde e vem liquidando Hamas e o próprio Hezbollah, ou seja, uma grande matança, mas Israel lutando para preservar o seu povo e mostrar também o seu poder. Quando é agora, toma-se conhecimento que, na realidade, o Irã, que é uma nação poderosa, que o Irã trouxe até esse ensinamento na igreja, né? Agora há poucos dias, no domingo passado, mostra, conhecendo as gerações, foi o meu tema, mostrando que os iranianos hoje são os antigos persas, os povos persas que está revelado na Bíblia, ao qual no passado tiveram muitos embates com Israel, mas também foram até parceiros, porque oriundo, sendo povo persa, um governo persa, Dário o rei Dário lá no período de Daniel, né, no período do profeta Daniel, Dário, ele foi um dos governantes do Império Babilônico, e esse império, o centro desse império era onde é o Irã hoje. Depois vem o rei aí tem o rei Artaxerxes, um tempo da rainha Esté, que também ele era persa, né, era do povo que a gente chama de os persas na Bíblia, são os atuais iranianos. Isaías capítulo 45, verso 1, fala de um nome Ciro. Deus levanta Ciro, que era um governante persa, e o Senhor levanta ele para dar liberdade a Israel, que estava cativo dentro também das Babilônias. Pastor, né? Fala um negócio. Então, tudo isso, para que nós possamos entender, quer dizer que começou no passado, e Deus fez com que tudo isso viesse até hoje, para que os finais dos tempos tivessem tudo escrito. É uma coisa cronológica, as escrituras. O que está acontecendo hoje é uma cronologia os fatos são cronológicos, entendeu? Para apontar para a realidade do que as escrituras apontam. Atual. Hoje nós estamos vivendo, literalmente, Evangelho de Mateus capítulo 24, quando Jesus disse: quando vocês ouvirem de rumores de guerras, de pestes, de fomes, de doenças incuráveis, para que é um sinal maior do que a pandemia que tivemos no período de 2000, né, 2020, 2022, vivemos a pandemia, né? Aquilo ali na realidade a pandemia não era em relação a uma grande catástrofe de doenças no mundo, ela não é a primeira, porque já teve a pandemia da peste negra por volta do século XIII ao século XIV, né? Começando no século XIV, ela entra até no século XV, quando o próprio monge Martinho Lutero foi um grande socorrista no período da peste negra. Ele, naquele embate do desligamento dele com a Igreja Católica, ele era um monge católico que renunciou ao catolicismo por conta de descobrir que tinha muitas contradições na palavra, e ele, baseado em Romanos 16, versículo Romanos 1, 16, 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de fé em fé o justo viverá pela fé. Baseado nisso, então Lutero se desperta pelo Espírito de Deus e começa então a ver que estava tendo um segmento errado, que os segmentos que ele seguia, os ensinamentos papal, não eram honestos, não eram seguros. Então ele planta ali as suas 95 teses, 98, as suas teses, e que então há o desligamento. Mas enquanto ele está naquela briga ali, também para provar, agora trazer a realidade, o entendimento real da palavra, que Jesus é o caminho, que o único meio de salvação é Cristo, e não a venda de indulgências, como naquele tempo, né, estava vivendo essa situação, a venda das indulgências, quando as pessoas pagavam, davam grande soma de dinheiro, propriedades, fazenda, para pagar seus pecados,
para resgatar a vida do inferno, entendeu? Isso era o que o catolicismo pregava naquele tempo, entendeu? Rapaz, era coisa de louco. Então vai lá, Lutero é levantado por Deus, contradiz tudo isso, e ao mesmo tempo ele está vivendo, ele passou por dentro de uma pandemia, que foi a pandemia da chamamos de peste negra. Ele foi um homem de excelência, usado por Deus, eu conheço a história, ele é um grande socorrista, pastores, trabalha com os pastores e dando vida a muitas pessoas. Catarina de Bósora, sua esposa, a esposa de Lutero, também uma grande mulher. Mas enfim, voltando para os dias atuais, o que está acontecendo hoje? Os ataques, por exemplo, Israel ataca o Irã para sobreviver, um ataque de sobrevivência, tinha que atacar, porque na verdade o Irã ameaça constantemente a destruição de Israel e também grita diariamente, todo mundo sabe, morte à América, o Irã, os persas antigos, os atuais iranianos, o regime de Ayatollah Khamenei, entendeu? Sempre querendo, ameaçando a América, Israel. Vai lá na direção de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, vai lá e detona o Irã, né, entendeu? As suas armas, e essa situação que estão vivendo é simplesmente algo que está previsto nas Escrituras, entendeu? Nós estamos vivendo o fim da dispensação da graça, ou seja, finalizando aqui, nós estamos próximo da volta de Jesus. Jesus está voltando e ele diz, quando vocês verem falar guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, essa situação toda, doenças incuráveis, o mundo vivendo da imoralidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo se esfriará e tal, não existe paz, não existe mais amor, não existe respeito, não existe mais consideração, tá tudo pé com cabeça, levanta-se um governo para cuidar do seu povo, o governo é o primeiro que quer matar o seu povo, não é verdade? Está aí um exemplo, existe um fundo, por exemplo, de sustentabilidade dos aposentados. Quem está destruindo? Os que estão para administrar desviaram quase 100 bilhões dos cofres públicos, ou seja, a gente vai confiar em quem? Não se pode mais confiar em governo, não se confia mais em pessoas, os pais não confiam mais nos filhos, filho não confia no pai, ou seja, está uma bagaceira. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Ei, você que está aí do outro lado nos ouvindo, não nos tenha como louco, isso aqui é conhecimento. Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, pois se o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, né, se ele vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Jesus Cristo está voltando. O que está acontecendo da lã? Fim dos tempos. Jesus está às portas, guerras. Tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores, para que aconteça que Jesus Cristo, a Bíblia diz que ao ressoar da trombeta de Deus, os anjos de Deus tocarão a trombeta, e a Bíblia diz que os que estão preparados, a igreja que conhece a palavra, que espera o momento iminente da volta de Jesus, então eles ouvirão o toque da trombeta, receberão um corpo transformado, glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Isso não é loucura, está revelado nas Escrituras, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, entendeu? 53, 54, leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, faça essa observação direitinho, do versículo 16 e 17, e você vai perceber tudo isso, como também na carta de João, segunda carta de João, capítulo 3, ele diz que vede, né, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos semelhante, que nos tornasse num momento semelhante a Ele, porque convém que esse corpo velho aqui, carnal, vai se transformar num corpo espiritual. E assim, meus amados, as ocorrências, os problemas que estão vivendo hoje, assim como no passado aconteceu grandes comportamentos terríveis na humanidade, e Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Deus disse, me arrependo de ter feito o homem, e Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Jesus Cristo virá no momento em que o mundo está vivendo um caos, ele virá para buscar a igreja. Quem é a igreja? Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que têm consciência que Jesus é Deus. Evangelho de João 10,30 disse Jesus, eu e o Pai somos um. A palavra de Deus diz que não há nenhum outro mediador, há um único mediador entre Deus e o homem. Quem? Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo resgate por todos nós. Fica ligado, eu já tomei muito tempo dessa live, vai ficar muito comprido. Deus te abençoe. Quer conhecer mais a Bíblia? Vem para a instrução aqui na Igreja de Deus Semeador, uma bênção de Deus na sua vida, aqui na Oswaldo Cruz 2175, aqui no bairro Frei Gino, Parnaíba. Estamos
estamos aqui toda sexta e todo domingo ensinando a palavra de Deus. Nas terça-feira também temos nossas congregações, mas eu estou te convidando aqui para a sede, onde eu estou pessoalmente falando para o povo de Deus. Darlan, nosso ouvinte, abençoado, evangelista, apoiador, Deus abençoe, paz, shalom, Adonai. Minha amiga, meu amigo, você não fica apavorado não. A Bíblia já diz que todos nós que cremos em Deus, acreditamos na palavra, nós somos chamados de bêbado, maluco, mas tenha certeza absoluta, Jesus está voltando. Preste bem atenção no que está acontecendo, não em qualquer lugar, na sua vida, na sua família. Se você quer uma vida melhor, aceite Jesus. Não existe coisa melhor. Ele é o médico, é o advogado, ele é tudo aquilo que você precisa. Amém. Amém. Deus abençoe, beijo no coração, pastor Marques, amamos você. Paz, shalom.